Elohim Abaema, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da Cibra. E, pessoal, fico feliz de poder rever todos, bastante gente nova, e hoje a gente vai ter uma imperdível palestra do Sérgio Lerner. Nós vamos ter a palestra hoje, a importância das colônias judaicas do Barão e Baronesa Hirsch no cenário da imigração judaica na história do Brasil. O Sérgio Daniel Lerner é nascido em 1958, neto de imigrantes poloneses e bessarabianos, com passagem pela colônia de Quatro Irmãos, no Rio Grande do Sul, depois no comércio do interior gaúcho e finalmente estabelecidos em Porto Alegre, onde Sérgio nasceu. Estudou o primário no Colégio Israelita de Porto Alegre e restante da formação em escola pública e cursando a Faculdade de Jornalismo da URGS. Militou em movimento juvenil nos anos 70, sendo diretor de Grêmio Estudantil e vice-presidente de diretório acadêmico, mas se destacou como cineasta desde os 16 anos, produzindo filmes em Super 8, curta-metragens e longa-metragens para cinema, especializando-se no audiovisual e com carreira em televisão no Rio Grande do Sul e depois em São Paulo. Ao mesmo tempo, dedicou-se ao tema da comunicação pública, estudando, pesquisando e escrevendo livros, especialmente sobre comunicação legislativa. Tornou-se professor colaborador em diversas escolas legislativas e de parlamento do Brasil, seja do Senado Federal, assembleias legislativas e câmaras municipais. É empreendedor de streaming também, através do canal Restaurante, streaming para empreendedores e profissionais de food service. Mantém a websérie Judaísmo ao Centro, com temas singulares sobre a visão e a vida judaica, e é idealizador e secretário pro bono do Polo de Turismo Histórico Judaico de Quatro Irmãos e região. Então, passo a palavra para o nosso queridíssimo palestrante de hoje, o Sérgio Lerner. Obrigado pela introdução, Carlos. Obrigado aí pela apresentação também. Agradeço demais aí o convite feito pelo Grupo Judaísmo para Todos, pela Cibra, que frequentei quando morava em Porto Alegre em várias oportunidades, muitas amizades. Estou aí há 35 anos fora de Porto Alegre, já vivi mais tempo em São Paulo do que no Rio Grande do Sul. Hoje eu tenho uma família, metade ainda em Porto Alegre, com irmãos, primos, sobrinhos, e uma outra metade aqui em São Paulo, que é um núcleo que se desenvolveu bastante. Hoje eu, indo já direto ao ponto, né? A partir principalmente da minha ocupação como secretário da Comissão do Polo de Turismo Histórico Judaico de Quatro Irmãos, eu tenho aí o prazer de convidá-los, né, a acompanhar uma apresentação que visa uma escalada dos acontecimentos da vida judaica no Brasil para chegar à questão do polo de turismo como algo bastante relevante e que eu, pessoalmente, e muita gente acredita bastante. São pessoas unidas em torno dessa ideia, mais do que necessariamente entidades, que também estão presentes,
mas que estão procurando promover essa ideia, torná-la forte, porque, do meu ponto de vista, ela surge também como uma nova ferramenta do relacionamento da comunidade judaica, dos simpatizantes da comunidade judaica, dos simpatizantes do judaísmo, com a sociedade como um todo, com o Brasil, mas com o Brasil não só do presente, mas também recuperando o passado, porque, do meu ponto de vista, não existe presente e futuro sem ter uma linha do passado. E é isso que eu me propus, é algo também que sempre me motivou, fez muito sentido para mim, eu sempre fui muito interessado na questão da imigração judaica, sempre li muito aleatoriamente, como autodidata, deixo claro aqui que eu não sou pesquisador, não sou acadêmico, não sou historiador, eu sou um autodidata que lê um pouco de tudo, organiza, formula e busca um pensamento, aspectos não ainda organizados. E isso que me motivou na questão do polo, mas a partir de uma trajetória da vida judaica no Brasil, que a gente conhece vários fragmentos, parte está nos livros da história, outra parte não está nos livros da história, mas que para mim é um fio, é uma linha que cada vez ela precisa ficar mais reta e mais visível, porque esse é algo que me motivou, antes de ir para a apresentação propriamente dita, se tem algo que me motivou, é justamente criar uma recuperação do lugar como cidadão judeu brasileiro na perspectiva da história brasileira. Para mim, sempre foi inaceitável o olhar que às vezes me recaía, principalmente eu que frequentei muito cedo, desde 15, 16 anos, movimento estudantil, cenários políticos e artísticos no Rio Grande do Sul, sempre me incomodava a visão sobre o judeu como uma figura avulsa na sociedade e com uma história avulsa na sociedade. Isso sempre me incomodou profundamente e eu, na época, não sabia exatamente organizar isso, esse sentimento, essa emoção não resolvida. E eu venho, nesses últimos anos, já há alguns anos, procurando, como autodidata, então, estudar até para me resolver nesse sentido e ter um discurso, uma narrativa para isso, né? E a consequência disso é a ideia do polo de turismo. Então, compartilho aqui com vocês, né, até a gente chegar à questão do polo, essa apresentação. Eu vou precisar do apoio aqui do Carlos, que ele está compartilhando, do Polo de Turismo Histórico Judaico de Quatro Irmãos e Região, que é essa apresentação aqui, que nada mais é do que um sítio histórico da geografia da imigração judaica no Brasil, porque de todos os lugares que os judeus passaram ao longo da história do Brasil, tem que fechar o microfone aí. De todos os lugares, né, que os judeus passaram ao longo de séculos na história do Brasil, Quatro Irmãos, a região de Quatro Irmãos, da antiga fazenda de Quatro Irmãos, não do município de Quatro Irmãos, da fazenda de Quatro Irmãos, cujo fim da colônia gerou 9 municípios, é um sítio histórico, e o único sítio histórico que não é um prédio, não é um local, é uma região. Que vocês veem aqui um dos principais espaços, que eu já vou descrever mais adiante, que é o antigo prédio do Hospital Pioneiro Leonardo Cohen. Então, peço aí para o Carlos ir passando. Vamos agora dar uma agilizada na apresentação nessa linha do tempo muito rápida que eu quero fazer. Os judeus estão conectados à história do Brasil desde antes, né, de os portugueses chegarem ao Brasil. Já, de alguma maneira, havia algumas histórias de que os hebreus estavam pelas Américas. Isso, inclusive, foi um dos motivos da escolha da equipe de Cabral, que teve como principal financiador aquele que seria o Isaac Abravanel, que se diz que é o tataravô do Silvio Santos. Tem um livro, inclusive, escrito, né, pelo rabino Davi Weitman, que faz toda essa narrativa, porque o Isaac Abravanel, Dom Isaac Abravanel, ele financiava navegações sob a troca de ter 30% do retorno adquirido. Aí vocês têm a figura do Abrão Zacuto, um judeu que nunca se converteu, que foi um dos fundadores da Escola de Sagres, que era uma espécie de Vale de Silício de Portugal.
é ali que se desenvolviam as novas tecnologias na busca da navegação de alto mar. Um outro aqui está, em alguns lugares eu vou deixar aqui a ilustração, que já fica como uma... Quem quiser buscar fontes, já fica como fonte de literatura, o mestre João Vizinho, que era um físico, um astrólogo daquela época, que fez cálculos, que fez uma parte da rota de navegação em alto mar, que até então não era possível. O Abrão Zacuto, que coordenou a criação do astrolábio, que foi a primeira bússola do mundo que permitiu essa navegação. Vamos à próxima tela. Aí nós temos aqui também outras figuras, né, da Esquadra de Cabral, que vieram e aportaram. Um dos primeiros que pisaram no Brasil foi Gaspar da Gama, que era um judeu, por incrível que pareça, askenazi, que o Vasco da Gama encontrou na Polônia. Tem um livro maravilhoso sobre Gaspar da Gama, do Elias Lipner, que era um advogado que mais tarde, hoje tem toda a família, vive em Israel. Tudo documentado, tudo com cartas. O Gaspar da Gama ele veio justamente por ser um tradutor que sabia hebraico, e então era habilitado a falar com o povo do Novo Mundo. Veio junto o João Faras, né, era um judeu sefaradi, cartógrafo, astrólogo, sabia ler os caminhos pelos céus, e ele é quem descreveu e apontou a existência do Cruzeiro do Sul e deu nome ao Cruzeiro do Sul, que hoje está na bandeira do Brasil, para vocês verem a força judaica dentro da Esquadra de Cabral. Vamos para a próxima tela. E havia, inclusive, né, dizem, né, que havia algum compromisso entre toda essa conjuntura judaica de que seria necessário descobrir um local, né, para que a comunidade judaica perseguida pela Inquisição em Portugal tivesse um local onde ficar. Nós temos aqui também uma figura muito interessante, que é a figura... Existe um museu sobre ele, pouca gente sabe, em São Vicente, do lado de Santos, que é um museu em homenagem ao bacharel da Cananéia, que era um judeu, Cosme Fernandes, que teve um desacordo de negócios com a coroa portuguesa e foi mandado embora aqui para a colônia. Ele chegou por volta de 1515 e foi um grande empreendedor, casou com uma índia, mas fez vários negócios e ele fez toda a região de São Vicente. E ele deixou tão grande a região de São Vicente que a primeira capitania de interesse de Portugal foi justamente recuperar São Vicente, que já tinha estrutura, e expulsaram o Cosme Fernandes de São Vicente, e ele acabou indo para Cananéia e desenvolveu o Canadé. Ele foi o que a gente pode chamar o primeiro empreendedor privado do Brasil, chamado de bacharel, porque ele falava mais de uma língua e tinha muitas histórias para contar, e ele era buscado quando tinha desacertos na sociedade para dar a diretriz para resolver a questão. Próximo slide. Né, tem todo o episódio também da história judaica, que é o episódio dos cristãos novos, juntamente da Inquisição, né? Centenas, milhares de famílias convertidas à força, várias não abandonaram o judaísmo, que são chamados marranos, outros foram abandonando o judaísmo por falta de prática, por não querer que as famílias se comprometessem, né? Não fossem vigiadas, não fossem acusadas pela Inquisição, né? Que toda a família acusada pela Inquisição, ela era... A pessoa indicava, acabava tendo que dedurar outras pessoas da família, a família perdia todas as propriedades, eram deixados na masmorras ou queimados. Tem um livro sensacional, quem não leu, eu indico, que é todo baseado em documentação e romanceado a partir da documentação, que é do escritor Lira Neto, publicado há 2 anos, Arrancados da Terra. Um livro espetacular que narra uma história verdadeira daquele que seria o religioso que viria a ser o rabino no Brasil, e, no entanto, por ser uma pessoa rebelde, acabou sendo substituído pelo rabino Isaac Aboab da Fonseca, que foi aquele primeiro rabino do Brasil que esteve lá na sinagoga de Recife. Vamos à próxima tela. Os cristãos novos, né, eles povoaram o Nordeste, a gente fala ainda do Nordeste judaico, e também foram para o Rio de Janeiro. Sendo que no Rio de Janeiro, conforme a tese da professora Lina Gorenstein, quem quiser, entra lá no meu canal Judaísmo ao Centro no YouTube, tem a palestra da professora Lina Gorenstein, que, com dados e tudo, mostra que o Rio de Janeiro, no século XVII, século XVIII, era 25% habitado por judeus, cristãos novos, parte ainda com hábitos judaicos e outra parte não. Continuando...
Nós temos também o episódio Judeus do Recife, né? Que são os judeus que vieram com Maurício de Nassau, que ficaram aqui nesse período aqui apontado, antes dos portugueses retomarem, né, Recife, e que tiveram também uma grande prosperidade, trazidos por Maurício de Nassau, justamente porque também queriam outros locais além da Europa para habitar, e também Maurício de Nassau queria desenvolver a colônia, confiava nos judeus muito como grandes empreendedores, trouxe, e a Holanda tinha liberdade e pluralidade religiosa, né? Mas na medida em que os holandeses perderam para Portugal a região, parte desses judeus foram para os interiores, foram para os sertões de Pernambuco, foram para os sertões da Paraíba, inclusive recentemente, faz um ano, foi homologada uma mikve no sertão da Paraíba, muito bem constituída, num sítio que é onde um pessoal comprou para fazer uma pousada, descobriu lá um ambiente que não conhecia e trouxe o pessoal lá do patrimônio histórico que reconheceu que é uma mikve no sertão da Paraíba, que hoje é possível visitar. E os outros judeus que não ficaram no Brasil, um grupo menor, porque a maior parte ficou no Brasil, um grupo menor foi lá, como todo mundo sabe a história, foi para as Américas, parte ficou em Curaçao, parte ficou pelo Caribe, e outra parte fundou a comunidade Nova Amsterdã, que é a precursora de Nova York. Aí, continuando, nós tivemos, pedindo para passar o slide, nós tivemos, em função dessa ida dos judeus, né, para os interiores, justamente eles tiveram uma participação expressiva no que chamamos o ciclo do açúcar, vários viraram donos de engenhos no interior, onde a Inquisição tinha mais dificuldade de chegar, e eles, inclusive, vários, né, construíram pequenos templos, pequenas sinagogas, né, muitas vezes travestidas de igrejas cristãs, mas com símbolos judaicos para que pudessem rezar sem chamar atenção nem mesmo dos próprios colaboradores, né? E por que os judeus se envolveram com o açúcar? Por causa da conexão da diáspora, né, com vários contatos internacionais, os judeus foram boa parte responsáveis pela exportação do açúcar nesse período. Ainda também continuando, né, também como parte desse período, uma das pessoas que foram donas de engenhos de açúcar foi a Branca Dias, né? Um caso muito conhecido. A Branca Dias hoje tem milhares de descendentes no Nordeste, centenas de descendentes da Branca Dias já conseguiram a chamada o passaporte português, né? Por aquele acordo que houve em Portugal, que hoje está procurando recuperar a população num acordo com a comunidade judaica portuguesa comprovado, né, através de documentação que é um descendente, que foi dos cristãos novos expulsos e convertidos à força, pode retornar. O caso da Branca Dias é o caso mais famoso, ela foi uma produtora de açúcar, foi dona de engenho, o caso dela está retratado, muita gente ouve falar nessa peça, nesse romance, nesse livro, mas não sabe que é o caso da Branca Dias, que é o Santo Inquérito do Dias Gomes, está tudo lá. Próximo slide. Nós tivemos também tudo documentado, né? Quem acompanhou a vida e obra da professora Anita Novinsky, né? A professora Anita Novinsky foi a primeira pessoa das Américas a ter acesso à Torre do Tombo, quando um dos papas, se não me engano, o Papa João Paulo II, que era um papa, né, mais próximo da comunidade judaica, ele liberou uma fração dos documentos da época da coroa portuguesa na Inquisição. Há muito ainda a ser descoberto e liberado. No entanto, ela fez microfilmes, trouxe cópias, né? E com essa documentação que ela fez livros, ela provou que uma boa parte, né, dos envolvidos, dos empreendedores das entradas e bandeiras, eram judeus e eram judeus convertidos à força das suas famílias, né? O mais famoso de todos, né, Raposo Tavares, né, que leva o nome aí da rodovia em São Paulo, que tinha ali junto à rodovia, no atual município de Osasco, a sua base, e Raposo Tavares, por que eles vieram para São Paulo, a região sudeste? Porque a Inquisição se concentrava no Nordeste. Então, aqui não tinha, no Sudeste, onde eu estou, São Paulo, era terra de ninguém. Então, eles vieram para cá porque não tinha Inquisição e podiam levar, empreender a vida e fazer comércio como achavam melhor. Porém, como aqui a coroa portuguesa era mais fraca, igualmente a Inquisição, quando havia missões jesuíticas, e tem que se falar, missões jesuíticas sempre acompanhadas pelo exército da igreja ou pelo exército português.
O Raposo Tavares, ele foi até conhecido como dizimador de jesuítas. Depois, nessa documentação toda, se explica que tanto a madrasta dele, que era cristã nova, e a mãe judia que não tinha se convertido, morreram na fogueira. Então, realmente, aparentemente, ele tinha um impulso muito grande, né, nos conflitos com a igreja, e ele não poupava a vida dos jesuítas quando encontrava. Próximo slide. Nós tivemos depois também a imigração dos judeus da Amazônia, né, que é aí por volta de 1810, não é exatamente preciso, se tiver alguém da Amazônia aqui nos assistindo, que é um pessoal que é muito amigo meu, tive um sócio separadinho em São Paulo que me introduziu, né, gosto muito da comunidade judaica, da história da Amazônia. Os judeus da Amazônia vieram lá do norte, né, da África, principalmente do Marrocos e cercanias, e chegaram também assim pelos rios, chegaram pelas várzeas, chegaram em cidades menores para não serem notados. E, diferentemente, já que a maior parte do pessoal do sul e do sudeste conhece a expressão Clienteltique, né, que foi uma grande ocupação, que nem meus avós em Porto Alegre, que era aquela venda de mascate de porta em porta, muitas vezes no cavalo, na charrete, né? Eu peguei nesse tempo. Eu me lembro ainda como quando criança, um dos meu avô paterno, né, saindo com a carroça, ele era ferreiro inicialmente. Eles tinham o ofício de regatões, que eram comerciantes que colocavam a mercadoria sobre os pequenos barcos e andavam nos rios e vendiam a crédito nos rios e passavam depois em outras comunidades. Eles distribuíram esse comércio e passaram a viver em cidades que hoje só restam os cemitérios. Tefé, Gurupá, Alenquer, né? E várias cidades, inclusive ali na região já do Peru, Iquitos também, regiões da Bolívia também, enfim, eles tiveram várias dessas pequenas cidades. Continuando, e se estabeleceram lá várias famílias e se envolveram, né, com a exportação dos produtos amazônicos. Essa é uma das funções que os judeus tiveram no ciclo da borracha, né? Vocês estão vendo aqui o Teatro de Manaus, que teve participação também de alguns judeus, construtores, patrocinadores, porque a comunidade prosperou nessa época do ciclo. Vários judeus também, pelas suas conexões internacionais, foram responsáveis pela exportação da borracha. E ainda até hoje, na comunidade judaica do Norte, existem judeus envolvidos na exportação de produtos amazônicos, como a família Belisha, que exporta castanhas e várias outras especiarias, digamos assim, da Amazônia, né? Então, é uma tradição. Hoje também, né, a gente tem ainda uma expressão grande no comércio. Passou ali, né, aquele livro que quem quiser saber sobre a Amazônia, Eretz Amazônia, do professor Samuel Benchimol. É o livro que eu indico para quem quer saber mais, é um livro vital nesse conhecimento, inclusive que deixou como legado, junto com outros sócios, o que seria uma espécie de Casas Bahia da região amazônica, que continua muito forte, que são as lojas Bemol, que é da família Benchimol. Passando, então, aí nós chegamos aqui, veja, só para caracterizar isso, né? Todo mundo conhece que a sinagoga de Recife é a sinagoga primeira das Américas, a mais antiga das Américas, né? Que ela ficou fechada por muito tempo, foi substituída por uma igreja construída em cima e só recuperada aí nos últimos 30, 40 anos, quando foi identificado o endereço. Mas existe em Belém essa sinagoga, que eu tive o privilégio de passar um Shabat lá, que é a sinagoga Shar HaShamayim, que existe há 200 anos com funcionamento ininterrupto. É a sinagoga mais antiga do Brasil, que nunca parou. Tem uma simbologia bastante grande, né? Nesse sentido, essa sinagoga que tem quórum, que tem minhá para todos os serviços da manhã, Shabat, etc. Passando, hoje também é importante frisar, ainda relativo à questão no norte, que existe um movimento, isso tem a ver também com a questão do polo, de recuperação feito por cidadãos. Da mesma maneira aí que algumas pessoas, eu e outros, tivemos a iniciativa da questão do polo, lá no norte também pessoas avulsas, e eu identifico principalmente esse meu ex-sócio, que é o Leão Azulay, que passou anos em São Paulo, é um grande amigo meu. O Leão tinha origem em Parintins, viveu 20 anos em São Paulo e voltou para Parintins. Uma comunidade chegou a ter 700 judeus e hoje só existe um, que é ele.
né? E ele é poliglota. O Leão ele já serviu como adito cultural na Embaixada do Egito, e uma oportunidade que, quando vão grandes expressões internacionais visitar a Amazônia, e antes de chegar em Manaus, passa por Parintins para abastecer os barcos. Então, param várias personalidades lá, até o Bill Gates parou, e vai esse meu amigo que atender, porque ele fala fluentemente inglês e outras línguas para atender essas pessoas. O Leão ele está colaborando também pro bono, e ele foi curador da ala judaica do Museu de Parintins, que está recuperando a sua história judaica. Todas essas cidades, tem aproximadamente 18 cidades na Amazônia, que tiveram comunidade judaica e tem cemitérios. Só que não existe mais comunidade judaica lá. E esse cemitério estava abandonado. Tem um, inclusive, em situação bastante grave, porque o rio enche, e quando o rio enche, leva mais uma sepultura, né? O que está sendo providenciado hoje é um acordo com prefeituras para ter um tombamento municipal, passando a responsabilidade para que a prefeitura mantenha aquele patrimônio histórico, né? Esse é um trabalho fabuloso, hoje encampado pelo CIAN, que é o Comitê Israelita do Amazonas, e com alguns apoios. Está sendo feito um projeto cultural, que inclusive eu estou colaborando com ele na cidade de Parintins. E eu, inclusive, quero, talvez, não sei se nesse ano, ano que vem, organizar um grupo para viajar para Parintins. Passando a mais um slide. Nós temos também, né, pulando um pouco a imigração que especificamente nós vamos falar, a imigração também que veio do Egito, né, quando Israel foi formado, todo mundo sabe que aí um volume de árabes saíram de Israel e um volume de judeus mais ou menos parecido, né, 750 mil, 1 milhão de pessoas saíram dos países árabes, essas comunidades judaicas, e uma parte delas aportou aqui no Brasil. Essa vinda chama-se imigração dos judeus do Egito, que ocorreu basicamente entre 1950 e 1960, que é uma comunidade sefaradi bastante forte aqui em São Paulo, e alguns deles tiveram o privilégio de já visitar o polo de turismo judaico de Quatro Irmãos e região. Passando para o próximo. Então, veja, só fazer também um registro, né, que a época Vargas, que tem esse livro icônico da professora Maria Lúcia Tucci Carneiro, que eram documentações da Era Vargas que estavam naquele sigilo de 100 anos. Essa documentação, ela caiu do sigilo, uma parte, tem outra parte que continua, infelizmente, em sigilo. Infelizmente, no Brasil, nós temos aqui essa prática, né? Mas uma documentação veio à tona, quando uma parte dessa documentação veio à tona, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, que era uma das colaboradoras da professora Anita Novinsky, fez esse livro a partir de editais e decretos secretos do governo Vargas, né? Que mostra porque os judeus não podiam chegar como judeus, né? Não podiam chegar como judeus de frente. E aqui, então, tem todos os decretos secretos, que envolvem, inclusive, o ministro Oswaldo Aranha também, contrários a qualquer tipo de imigração judaica, né? E isso eu mostro antes de nós entrarmos na migração em foco, relativa ao polo de turismo, porque simboliza essa trava da identidade judaica no Brasil. Vamos ao próximo. Aí nós chegamos à imigração em questão, que deriva a questão do polo, que é a imigração proporcionada pelo Barão Hirsch e Baronesa Clara Hirsch. Tá? Esse aqui é um livro, a história do Barão Hirsch e da Baronesa, ela vem sendo redescoberta nesses últimos 5, 6 anos. Por quê? Eu não sei a resposta completa disso. Eu não sei a resposta. Talvez existem outros netos, existem pessoas contando mais histórias por aí, que chegaram a pessoas que têm também procurado retratar isso, né? Só no Brasil nós temos 2 filmes em curso, né? Um que já vem há 5 anos, que é sobre justamente a história do Barão Hirsch, Quatro Irmãos, feito pelo cineasta Osney Lima de Erechim, que aí é de ficção, é de história, tal, com atores. Mas tem também um documentário que ficou pronto agora, vai ser lançado no segundo semestre, que chama-se Herdeiros do Barão, feito e produzido pelo Léo Steinbrück, que é um descendente da colônia de Philipson, e que deve ser lançado no segundo semestre, né? Tive o privilégio de assistir aí a primeira sessão e foi muito bom. Esse livro aqui é um livro importante, que é o livro de uma francesa, a Dominique Pritchard. Já também tem livros americanos sobre Barão Hirsch, tem livros lançados em Israel nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Não existe coincidência. E ela, no livro dela,
ela determinou um título de uma nova visão sobre o trabalho do barão e do baronesa. Porque quando a gente fala barão, tem que entender a baronesa junto. E eu já vou explicar o porquê. Moisés de Las Américas, o Moisés das Américas. Porque não existe na história do mundo, não existe na história do mundo uma movimentação de retirada privada de locomoção de milhares e milhares de famílias, estimadas mais de 100 mil famílias do leste europeu, uma movimentação humana nesse nível na história do mundo privada, né? Não existe. Então, realmente, eu acho que ela foi muito feliz nesse título, Moisés das Américas, por foi o que ele fez, principalmente atravessando os mares, fazendo toda essa população atravessar os mares. Esse é o livro que indico. E tem um outro livro também que não está aqui, eu acredito que não coloquei foto dele, que é Cartas Lacradas, de uma brasileira judia, esqueci o primeiro nome dela, Oppenheim, esqueci o primeiro nome, peço perdão, e ela casou com um grego, não judeu, e ela, quando o marido dela foi chamado para uma festa de despedida da casa da avó no bairro lá em Tessalônica, na Grécia, porque a avó ia vender a casa, a avó já estava prestes a morrer, toda a família se reuniu. E quando a avó, o esposo dela, soube que ela era judia, levou ela para um sótão escondido, que diz assim, lá tem material que é do teu povo. E lá ela escondeu uma documentação e troca de cartas, tinha uma caixa com cartas, entre uma família judia que lá se escondeu durante a guerra, a Segunda Guerra. Desculpe, não foi nem antes da Segunda Guerra, foi no século XIX. Eles se esconderam lá, dentro de pogroms, etc., etc., e havia uma troca de cartas que era dessa família judia, sobrenome Varsano. Era uma família judia italiana que morava na Grécia. E aí, ao abrir essa caixa, era toda uma troca de correspondência entre aquela família e a baronesa Clara Hirsch. Isso é o livro Cartas Lacradas, que eu recomendo que vocês assistam. É Dora Oppenheim, vem agora o nome. A Dora é viva, a gente já se falou várias vezes, infelizmente ela não pôde ainda no nosso polo turismo, mas em breve, quem sabe, ela possa ir. Passando, então, a partir daí, por que essa imigração ela é tão importante e diferente? Por quê? Vejam bem, todos esses episódios que eu narrei até aqui eram episódios fragmentados na história do Brasil, narrados ao acaso, de forma episódica, mas que envolviam a questão judaica, envolviam a diáspora judaica. E todos esses episódios anteriores que eu narrei, ninguém chegou como judeu. Ninguém chegou como judeu. Todo mundo veio de uma maneira clandestina, numa época que o Brasil tinha fronteiras ainda mais abertas que tem hoje, e as pessoas chegavam, passavam a morar, de tempos em tempos o governo fazia chamada para estrangeiros, para você estar em algum tipo de documento, irregularidade. E assim as pessoas foram chegando, não falando que eram judias, bem pelo contrário, tendo uma invisibilidade judaica, e muitos, inclusive, que estiveram em locais adversos, escondendo a sua questão judaica, a tal ponto de esconder da própria família. Mesmo no Rio Grande do Sul, que nós temos aqui a maior parte do nosso público, acredito, nós temos vários casos. Eu conheço pelo menos de 5, 6 famílias na fronteira do Rio Grande do Sul que só foram descobrir que o pai era judeu na hora de enterrar, porque falaram que era judeu e queriam ser enterrados como judeus. Casos em Livramento, Uruguaiana e outras cidades também. Eu também estudei um pouquinho a leva de imigrantes alemães, que foi para 2 irmãos no Rio Grande do Sul. Tem 7, 8 judeus. Não como judeus chegaram. Agora, essa imigração que veio através das colônias, através do Barão Hirsch e da Baronesa Hirsch, foi a primeira imigração judaica que chegou ao Brasil, mantendo a identidade judaica e como judeus, de frente. Então, é totalmente diferente. Foi feito com acordo com o governo federal, foi feito com acordo com o governo estadual, sem precisar ter a invisibilidade. Ou seja, foram
foram 400 anos na história do Brasil presentes, judeus presentes, em vários e vários episódios, multiplicando, ajudando a construir o Brasil em vários ciclos importantes, com vários empreendimentos importantes que foram amadurecendo ao longo do tempo, com várias personalidades importantes, mas, no entanto, não como judeus. Apenas a partir dessa imigração. E até por isso que, quando a gente comemora o Dia Nacional da Imigração Judaica, no dia 18 de março, que é o projeto de lei do senador Davi Alcolumbre e do então deputado federal Marcelo Itagiba, que é da comunidade judaica do Rio de Janeiro, se comemora 120 anos. Por quê? Porque é a data da primeira colônia judaica no Brasil, que é Philipson, em Santa Maria. Aqui nós temos a figura de, claro, então por isso que essa imigração é aquela a qual nós devemos nos agarrar do ponto de vista de vida judaica oficial no Brasil. Mas do meu ponto de vista, algo que me incomoda muito particularmente, nós temos que recuperar esses 400 anos, porque provavelmente não existe povo mais antigo no Brasil depois dos índios que o povo judeu. Isso que eu estou dizendo, para mim, é importante. Não existe povo mais antigo no Brasil depois dos índios do que o povo judeu. Então, nós estamos aqui, seja por que lado for da comunidade judaica, desde sempre, desde a chegada de Cabral, talvez até um pouco antes, e hoje cada vez mais de maneira fortemente documentada. E que não puderam ser judeus, não é porque não quiseram, é porque não deixaram, que podia levar à prisão. E tudo isso, do meu ponto de vista, é algo que nós temos que recuperar, celebrando cada vez mais a imigração judaica, da mesma maneira que vários outros povos, culturas, etnias e procedências celebram a sua, de boca aberta, com orgulho pela participação no Brasil desde sempre. Clara Hirsch, a esposa, o Barão Hirsch, ele era herdeiro de um banco de Paris. Clara Hirsch também era herdeira de um banco, do Banco Belga, Banco Paribas, que existe até hoje, mas não é mais da família. Os dois juntos eram muito empreendedores e entraram no negócio de ferrovias. Ferrovias porque eles viam principalmente o Barão um mundo globalizado. Eles viam o mundo cada vez mais conectado, mais próximo. Essa era a visão deles. Então, a questão do transporte era básico e, claro, desse ponto de vista, eles viam a questão das ferrovias, né? Porém, desde o início, Clara Hirsch era uma filântropa. Ela enxergava as comunidades e queria melhorar as comunidades de uma maneira em instituições. Eles não eram de ajuda aquele ali, coitadinho, dá algum dinheiro para ele. Não, eles eram de pensar a questão da filantropia estruturalmente. Próximo slide. O Barão, ele desenvolveu desculpe, nas ferrovias, só para dizer, o Barão, por exemplo, é responsável por várias ferrovias no mundo, né? Pode deixar aqui mesmo nesse slide. Ele foi responsável por várias ferrovias no mundo, principalmente na Ásia, mas tem uma icônica que ligava a Europa à Ásia, que é a ferrovia Orient Express, aquela que foi imortalizada no livro da Agatha Christie, né? Aqui, veja, a baronesa fez vários hospitais pelo mundo no século XIX e ela era uma feminista precoce, porque ela não aceitava que as mulheres não pudessem trabalhar, as mulheres não pudessem estudar, que muitas famílias obstaculizassem. Então, ela começou a formar uma rede chamada Working Girls, que eram estabelecimentos que acolhiam essas moças que queriam trabalhar, queriam estudar, e ela fez isso em 100 cidades do mundo, inclusive Nova York, inclusive Buenos Aires. Lá de Buenos Aires eu tive a oportunidade de visitar o espaço, que hoje é uma entidade cultural judaica, assistencial, mas que no passado foi uma casa de mulheres, digamos assim, working girls, da baronesa Clara Hirsch. Passando a tela, voltando uma, o plano do barão era reconectar os judeus à terra, os judeus do leste europeu, que ele conheceu justamente por causa das ferrovias. Ele conheceu a vida da imensa comunidade judaica, que era uma das maiores do mundo, do leste europeu, que era uma vida muito pobre, em meio a muita intolerância, a muito antissemitismo e com muita opressão. Na época, o judeu não podia ser servidor público, não podia colocar os filhos em escola pública, não vivia dentro das cidades, vivia nos famosos shtetls, né, em vilarejos separados. Muitas cidades eram protegidas dos muros naquela época, por causa dos bárbaros, digamos assim, e os shtetls não eram protegidos por nada.
E o czar, que tinha muitas e muitas frentes de batalha, de guerra, de domínio, de expansão, ele precisava incessantemente de recursos financeiros e pessoal. Na questão de pessoal, as pessoas, os homens tinham 5 anos de serviço militar, os judeus tinham 12 anos de serviço militar, e eram recrutados para a infantaria do primeiro batalhão, aqueles que morriam no primeiro enfrentamento da batalha. E, em função disso, e os judeus não tinham idade para servir, então pegavam judeus de 40 anos, de 40 e poucos anos, quem tinha 3, 4 filhos. Foi o caso do meu bisavô. Meu bisavô, assim como outros casos que eu conheci de bisavôs de pessoas do Rio Grande do Sul, furou um olho, ele mesmo furou o próprio olho, para não ser chamado para o exército e poder segurar a barra da família. Meu bisavô, por exemplo, ele era plantador de fumo, mas os judeus não podiam arrendar a terra diretamente. Então, eles tinham que pagar 20 a 30% do faturamento para um russo que ficava com a terra no nome dele. Além disso, o czar precisando de dinheiro, ele não aumentava o imposto de todos, ele aumentava o imposto dos judeus. Meu avô chegou a pagar, meu bisavô chegou a pagar, histórias da família, 90% da arrecadação entre impostos e arrendamento. Né? Então, e se você não pagasse isso, você era preso. Então, a vida era muito difícil. O barão quis tirar todas essas pessoas de lá. Eles, nesse ponto, ele e a Clara Hirsch tinham perdido por tifo o filho de 30 anos e passaram a acelerar como motivo e legado de vida a questão da filantropia, mas como um terceiro setor altamente profissionalizado, contratando as pessoas, remunerando as pessoas, montando uma empresa de filantropia, que é foi então a Jewish Colonization Association. Ele fez com o capital deles, ele era o quinto mais rico do mundo na época, teve também capital ajuda de outros, os Rothschilds ajudaram também, mas 80% era da família Hirsch. Eles não só tinham que transportar as pessoas interessadas para as colônias, mas como também tinham que pagar o passe para o czar. Eles tinham que pagar um valor para o czar liberar essas pessoas. Não era assim, não deixava sair de graça, porque perderia arrecadação, perderia a fonte produtiva. E o Barão Hirsch, ele viu as Américas e a conexão do judeu com a terra, porque lá não podia, o judeu não podia, então se ele se conectar à terra, podia ter um enraizamento que ele achava que faltava em função da diáspora, né? Dizem que nesse período, dizem não, ocorreu o encontro dele com Theodor Herzl, o barão já bem velho, e o Theodor Herzl ainda no seu início, e o barão não viu com bons olhos a questão de um país na Palestina, apesar de que ele comprou terras na Palestina também, e muitas terras, porém, ele não via com bons olhos porque a Palestina, na época do Império Otomano, ele trabalhou e fez muitos negócios com os otomanos, fez muitas ferrovias para os otomanos, mas os otomanos deram um grande calote nele que quase levou ele à bancarrota. Ele não via o ambiente com os otomanos um ambiente favorável aos judeus. Assim, ele comprou terra nas Américas, nos Estados Unidos, Canadá, Argentina e, finalmente, no Brasil, porque ele já estava morto. Né? A família Hirsch já estava morta quando começou, de fato, as colônias do Brasil. Mas como ele deixou uma fortuna, ainda a companhia de colonização existiu praticamente por 70 anos, mas provavelmente não foi mais a mesma coisa, porque não tinha digamos assim, a fé desapegada do casal. Né? Passou a ter os interesses dos profissionais que eram remunerados, isso provavelmente contaminou um pouco o processo, né? E aí isso talvez tirou um pouco do aspecto virtuoso, mas não do sucesso do projeto de salvar vidas. Eles tiraram mais de 100 mil famílias do leste europeu. Isso é impressionante. O último trecho foi o trecho aqui, né, no Rio Grande do Sul, mas quando a gente fala das colônias do Rio Grande do Sul, aqui nós temos uma foto lá da Argentina, né, Moisésville. Eu não sei se vocês já foram, ainda lá também é um sítio histórico, ainda há moradores. A Argentina há um volume maior de empreendedores judeus na área rural que ficaram. Porém, no Brasil também nós temos judeus na área rural, apesar de muitos não saberem disso, né? E que prosperaram também. Passando o próximo slide. Então, aqui foi projetado 2 colônias, né? Com todo esse acordo com o governo federal, com o governo estadual, comprando primeiro uma área de 5.766 hectares, 1904, e daí que vem os 120 anos da imigração judaica no Brasil, que foi Philipson, lá em Santa Maria. Atualmente é o município de Itaara, né? E que para lá, inclusive, foi feita, de certa maneira, uma seleção de pessoas, que eram aquelas pessoas que a comissão da Jewish Colonization Association acreditava que seriam mais estáveis, eram mais experientes, famílias
mais estruturadas, digamos assim, com uma certa experiência profissional, com mais formação. E isso, assim, foi feita a colônia foi feita, a colônia começou a caminhar, próximo slide, aí o Barão, dentro aqui está, né, o que resta hoje, Philipson, é o cemitério. Tem mais uma coisinha ou outra, mas basicamente é o cemitério, que hoje está, a fazenda foi adquirida pela família Stenbrook, hoje ela é propriedade, né, da porto-alegrense Alegria Stenbrook, que muito abnegadamente cuida do cemitério lá, que na verdade está tombado, mas todos os recursos é ela que emprega hoje para cuidar e manter o cemitério, né, que precisa ser feita a visita marcada. E aí, a partir de Philipson, próximo slide, compraram uma área bem maior, que foi Quatro Irmãos, no Alto Uruguai Gaúcho, ali ao lado de Erechim, perto de Passo Fundo, que foi inacreditáveis 93.500 hectares, que depois do término da colônia viraram 9 municípios. Quando a gente fala hoje município de Quatro Irmãos, a gente está falando no antigo centro administrativo, no centrinho da colônia. Quatro Irmãos, município que hoje tem 1.700 pessoas, não tem nenhum judeu, era o antigo centrinho. E Quatro Irmãos, então, o que que era? Era um grande shtetl, era um grande shtetl. E você tinha vários núcleos, Baronesa Clara, Barão Hirsch, Erebango, Rio Padre. Na medida que foram trazendo novos grupos, parte desses grupos que vieram passaram pela Argentina para treinamento rural, ganhava lá o lote, ganhava umas ferramentas, ganhava, né, uma vaca, um boi, um cavalo, né? Mas ficava numa casa de passagem por 6 meses, um ano, até ganhar as madeiras, porque a exploração da madeira era monopólio da Companhia de Colonização. É onde ela queria tirar os próximos recursos para a perpetuação da própria colônia e trazer mais pessoas. Isso gerou alguns conflitos, porque era maior riqueza, os colonos ficavam com a parte da agricultura mais familiar, digamos assim, no início, que era muito dura, mas foram criando os núcleos, mas teve muita gente que veio e que às vezes os familiares nem sabem que vieram por essa rota do Barão e da Baronesa, que era uma rota segura, mas são pessoas que vieram, ficaram 6 meses, ficaram um ano, não chegaram nem a assinar o contrato do lote, mas vieram por Quatro Irmãos. Assim, quantas famílias se estabeleceram? Talvez por volta de 1.000 famílias, entre 750 e 1.000 famílias. Mas quantas vieram? Eu acredito que vieram quase 2.000 famílias, que hoje tem por volta de 90.000 descendentes, com cálculos que nós fizemos aí com matemáticos, uma média de cada geração. Passando o slide também, agora dando uma aceleradinha. O que foi Quatro Irmãos? Quatro Irmãos foi um grande shtetl nos Pampas Gaúchos, né? Foi um grande vilarejo judaico que chegou a ser uma espécie de cidade judaica. Aqui vocês têm uma foto da família da Gitte e Osp Zimmermann, né? Na frente, que era lá a casinha deles, lá no centrinho de Quatro Irmãos. Aqui você tem já uma época mais estruturada, uma foto de uma turma na escola de Baronesa Clara, que tinha uma escola em cada núcleo urbano, né? E agora, passando o slide, o que que era de diferente, né? Era uma colônia muito empreendedora. Eu digo que foi uma cidade judaica, foi uma espécie de... Vocês conhecem aquela lenda da Atlântida, da cidade do fundo do mar, que diziam que era uma cidade muito avançada. Quatro Irmãos foi um núcleo muito avançado. Eu diria assim que foi uma startup para o seu tempo, foi uma pequena Israel para o seu tempo, chegou a ter 5.000 pessoas, dos quais 2.500 a 3.000 eram judeus, e os outros eram colaboradores que trabalhavam nas empresas da comunidade judaica. Você teve serrarias de grande porte, você teve onde famílias como Sirotsky, Terushkin, Osp e outras. Você teve depois vários moinhos grandes, né? Aqui é uma das serrarias que se transformou numa fábrica de compensado, que foi a maior fábrica de compensado do Rio Grande do Sul, que também era da família Osp aqui. Você teve 5 hotéis, você teve 3 cinemas, grupo de música, dança, sinagogas variadas, né? Tem que ter várias sinagogas, que todo mundo briga com todo mundo, então tem que estar ali se diferenciando, correndo de uma para outra, e a gente tem até plano numa que a gente conhece lá onde exatamente era, num topo de uma colina em Baronesa Clara, no futuro fazer alguma coisa lá. Então, Quatro Irmãos foi uma verdadeira startup empreendedora, onde se pôde colocar em prática com liberdade aqui no Brasil as habilidades judaicas de conhecimento, de busca de solução para prosperar. Foi muito importante, passando o slide para isso, né? Uma visão da própria companhia colonizadora, que implantou. O Barão Hirsch era apaixonado por trem, então ele implantava trem em tudo que é lugar. E implantou trem lá em Quatro Irmãos, né? Um trenzinho, chama trenzinho da Ica, que passava apitando toda hora, né?
e era uma vantagem competitiva fora do comum. Por quê? Transportava a mercadoria para as outras cidades, se conectava com a linha férrea estadual através de Erebango e conseguia, assim, mandar a mercadoria para comercializar em todo o estado do Rio Grande do Sul e outros lugares do Brasil, inclusive madeira para exportação. Então, esse foi algo exponencial, além do que permitia receber máquinas de grande porte para serrarias e moinhos, que também era uma grande vantagem competitiva, que outras comunidades do entorno não tinham essa possibilidade. Porque como é que ia chegar lá no meio do mato? Como é que ia chegar lá num lugar tão distante? Erechim era muito longe e era só um vilarejo. Hoje, da estação férrea, sobra só uma alça. Essa alça que vocês estão vendo do lado esquerdo é uma alça ali na Avenida Barão Hirsch, no centro de Quatro Irmãos, onde passava, ao lado do trem. E, claro, está de pé ali a estação Erebango, que é uma estação de madeira, né, onde ficava uma comunidade judaica também ali em Erebango, muito falada por todos os parentes que passaram ali pela região, porque todo mundo trafegava pela estação de Erebango, e hoje é um museu, né, da cidade de Erebango. Passando o slide. O que nós temos assim também de especial em Quatro Irmãos dentro dessa startup empreendedora? Lá em 1929, em função, você sabe, você cria uma comunidade, o que é mais precioso? Garantir a vida, garantir o parto, né? A parte obstétrica. E aí, como de vez em quando tinha dificuldades no parto e houve uma comoção pela perda no parto da filha e da esposa do principal dirigente, um dos principais e mais queridos dirigentes da ICA, que era o senhor Isidoro Eisenberg, que leva o nome de uma rua em Quatro Irmãos, resolveram fazer um hospital. Esse hospital foi idealizado em 1929 e foi colocado em pé em 1932, mas não foi um hospital qualquer. Era um hospital que chama-se Leonardo Cohen, em homenagem ao administrador da ICA, o último administrador da ICA, antes do hospital estar pronto, e foi um hospital projetado por arquitetos e engenheiros ingleses, que foram trazidos pela ICA para Quatro Irmãos. Eles usaram o melhor da madeira da região, não existe madeira com nó nesse prédio que está em pé até hoje, dada a excelência dele. Ele foi colocado numa colina por questões de ventilação, visualização para as pessoas chegarem. Ele foi feito várias janelas com projeção para essa ventilação entrar, encanar e passar pelo andar de cima aquela ala de recuperação. Então, precisava, assim, essa troca de ar para os pacientes recuperarem mais rapidamente. Um conhecimento que veio a ser explorado muitos anos depois. Outra coisa, a sala de parto, que também está na parte de cima, ela foi calculada para receber incidência solar durante o parto. Então, que é uma técnica que foi empregada em São Paulo, aqui no Hospital Matarazzo, em 1960 e poucos, né? Icterícia, enfim, tem vários motivos aí por causa da incidência solar, desinfecção. Então, foi um hospital planejado, foi o primeiro hospital rural do Brasil estruturado. Tinha ambulatório, tinha sala de instrumentos, tinha sala de parto, tinha sala de cirurgia, sala de recuperação, sala administrativa, né? E esse hospital atendeu de graça judeus e não judeus até 1962, 1963. Passando o slide. E nesse período, né, aqui é uma foto durante a construção do hospital, passando mais um slide, vieram vários médicos europeus, especialmente alemães, mas não só alemães. Por quê? Porque lá para 1930, 1950, né, o nazismo em ascensão, os médicos judeus da Europa não tinham para onde ir. Então, vários foram trazidos pela ICA para cuidar, serem diretores clínicos desse hospital. O mais famoso que ficou, que tem ainda descendentes em Porto Alegre, foi o Dr. Otto Goldberg, né? Que hoje a família ainda é Goldberg e tem uma parte que é a família Rabin. Dr. Otto Goldberg foi o mais longevo, 10 anos. Ele veio para o Brasil porque ele, quando era médico em Berlim, ele foi médico de campo da Primeira Guerra Mundial, com muita experiência. Quando ele veio, ele em Berlim atendeu um grande empresário brasileiro que era um fabricante de charuto na Bahia, de uma família muito famosa da Bahia, fabricante de charuto. Depois botar no Google, vocês vão descobrir quem é. E essa pessoa foi atropelada em Berlim, junto ao hospital onde ele era cirurgião. E ele, então, tratou dessa pessoa e salvou esse empresário brasileiro. Quando a coisa entornou, lá, com os nazistas, que ele não acreditava tanto,
ele manteve contato, escreveu para esse empresário brasileiro que diz: olha, eu vou te indicar para eu vou te indicar para um hospital que está sendo feito pelo Barão Richa, Baronesa Richa. E aí ele veio para cá. Ele veio para cá, para o Brasil, veio para o Rio Grande do Sul, e tem várias lendas sobre tratamentos que ele fez. Tem pessoas vivas que foram tratadas pelo Dr. Otto, deu à luz a muitos partos, várias pessoas vivas nasceram pelas mãos dele, e ele funcionou em Quatro Irmãos sem ter licença. Quando ele saiu de Quatro Irmãos para Porto Alegre, ele não conseguiu clinicar porque ele não tinha licença. E aí ele não falava tão bem assim o português, ele não se sentiu apto a fazer a prova, né, de validação. E ele então acabou abandonando a medicina por alguns anos e sendo representante comercial. No entanto, um abnegado ligado ao Conselho Médico do Rio Grande do Sul achou que era uma grande perda e conseguiu montar uma comissão que fizesse a validação em latim. E ele tirou 10 e conseguiu a validação e voltou a medicar. É uma história incrível dele. Aí outra pessoa também, passando aqui o slide, que marcou, porque chegou por Quatro Irmãos, é a dona Francisca Mermelstein, a parteira, que ficou apenas 1 ano e meio em Quatro Irmãos. Nós nominamos a sala de parto do hospital com o nome dela, mas que depois fez um grande nome em Porto Alegre, no Hospital Beneficência Portuguesa, sendo a parteira de metade de Porto Alegre nos anos 50, 60 e 70. Todo mundo que nasceu nesses anos, ao fim dos anos 40 da comunidade judaica, 90% nasceu, mesmo que não saiba, pelas mãos da dona Francisca Mermelstein, que foi agraciada em Porto Alegre, faz 3 meses atrás, com o nome do pequeno largo no Bonfim. Passando o slide. Então, foi uma geração. Além disso, um outro lado diferenciado de Quatro Irmãos, que Quatro Irmãos está na história da eletricidade do Brasil. Quem entrar no Museu da Eletricidade, que é online, em qualquer narrativa histórica, aparece primeira cooperativa Força e Luz Privada do Brasil. Quatro Irmãos, 1941. Foi levantados recursos através de cotas que nem essas promissórias aqui que vocês estão vendo, e foi feito construída uma queda d'água, e essa possibilidade levou a crescimento exponencial com luz 24 horas do dia ao hospital, aos moinhos, às serrarias, a tudo. Foi um crescimento muito diferenciado. Não tinha luz em nenhum lugar do interior 24 horas, a não ser por gerador. Só em Quatro Irmãos tinha. Então, desse ponto de vista que eu comparo um pouquinho com a questão de Israel, essa habilidade empreendedora de buscar o que não se sabe e sem depender do Estado, né? Porque o Estado não ia atender essa comunidade judaica para poder se desenvolver. Nós localizamos sob grande vegetação, tipo uma missão Indiana Jones, com uma ajuda excelente da Prefeitura de Quatro Irmãos e secretários de Quatro Irmãos, o local onde era essa usina, que estava toda tapada por uma vegetação. Hoje foi feito todo um trabalho de limpeza e hoje todas as ruínas, mas dá para ver mais ou menos a estrutura simples que a usina funcionava. É possível fazer uma visitação, que foi construída uma escadaria para que as pessoas possam ir nesse local, tem um marco, tem uma explicação. Passando o próximo slide. Então, Quatro Irmãos está na história por vários motivos. Pelo hospital de referência, é o primeiro hospital judaico, é o primeiro hospital israelita do Brasil. Eu brinco com o pessoal, meu amigo aqui do Hospital Albert Einstein de São Paulo, vocês pensam que foi vocês? Não, foi lá em Quatro Irmãos, né? E é verdade. Então, a partir de tudo isso, nós constituímos dessa história, e é o único sítio histórico que resta da imigração judaica, fora cemitérios de passagem que ficaram abandonados. Sítio, enquanto local que tinha várias atividades, com vestígios, com um pouco de prédio, um pouco de ruína, é Quatro Irmãos que existe da história do Brasil, dessa imigração que foi institucional e que, por isso, do meu ponto de vista, tem que ser abraçada por toda a comunidade judaica brasileira. Não é uma imigração gaúcha, é uma imigração que veio para o Brasil através das colônias do Rio Grande do Sul. Tanto que hoje, essa imigração, que tem 90 mil descendentes, está espalhada pelo Brasil. Talvez seja 30% da comunidade judaica de Curitiba, quase 20% da comunidade judaica de São Paulo, 15% da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma imigração que tem uma relevância, e principalmente por ser em nome dela, que são 120 anos
são 120 anos da imigração judaica. Eu considero, isso aqui é muito particularmente meu, Quatro Irmãos uma Inhotim judaica, que é o quê? Quem já foi em Inhotim sabe, um museu a céu aberto. Você anda 5 quilômetros para cá, você vê alguma coisa, anda 8 quilômetros para lá, você descobre outra coisa. O que nós temos em Quatro Irmãos no polo de turismo? Passando o slide, que o polo de turismo é uma formação entre um acordo. O que é o polo de turismo? Ele é uma figura institucional feita entre os CNPJs da Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos, com o apoio da Prefeitura Municipal de Irebango, Prefeitura Municipal de Jacutinga e o Instituto Cultural Judaico Marco Chagall, que o pessoal de Porto Alegre sabe quem é, um instituto fundado há 50 anos, hoje ocupado a presidência pelo meu contemporâneo, o Newton Weiner, né? Vice-presidente Alenquim, Arlene Lubianca, o Rodrigo Pires, são os atuais diretores, e que se empolgaram com o projeto, se empolgaram com a ideia, estão engajados, a quem eu agradeço muito. Foi feita uma comissão, essa comissão para o polo é constituída por 6 pessoas, 2 de parte da prefeitura, 2 de parte do Marco Chagall e 2 vagas para descendentes. Uma das vagas para descendentes é ocupada pelo Ércio Agranioni, que mora em Erechim, ainda é uma família de empreendimento rural, e o Ércio, na oportunidade, ainda era o presidente da Sociedade Israelita de Erechim. E o outro descendente que ocupa sou eu, que fiquei pela minha experiência na parte de comunicação pública, legislativa, comunicação para a sociedade, como secretário e formulador e articulador. Continuando, indo rapidamente agora, para não ter mais uns 10 minutos a gente encerrar, esse polo ele foi pensado, ele foi planejado, foi estruturado, o turismo como uma ferramenta de memória da imigração judaica brasileira como um todo, né? Uma forma de aproximação da sociedade aberta aos costumes, hábitos, maneira de ser e forma de viver dos judeus, para desmistificar, desconstruir de uma maneira amigável, né? Que não é com discurso, é com experiência, com visita a cada local e com explicação. Nós fizemos uma oficina de qualificação para guias de turismo, para acompanhar grupos. 80 pessoas da região do Alto Uruguai se inscreveram, alguns de Porto Alegre, alguns do Rio de Janeiro. Apenas 20% da comunidade judaica, o resto são profissionais, turismólogos e outros da região, pessoas que são aí já do turismo no dia a dia, um grupo maravilhoso. Passando aqui, fizemos também, importante dizer, pode passar, uma oficina de gastronomia também, para ensinar para cozinheiras e outras pessoas alguns pratos judaicos que pudessem ser inseridos em algumas oportunidades. Nós fizemos um lançamento há 1 ano e 2 meses, 3 meses atrás do Polo, quando ainda não tínhamos quase nada em Brasília. Visitamos senadores da comunidade judaica, como Jacques Wagner, como o senador Davi Alcolumbre, como o ministro Benjamin Zinler, que é da comunidade judaica lá do TCU. Fomos muito bem recebidos, tivemos matérias no TV Senado, em vários locais, e repercutiu muito bem. A maior parte da comunidade judaica fora do Brasil e outras pessoas não conhecia essa história da colonização judaica, né? Mesmo os senadores, Davi Alcolumbre não conhecia, o senador Jacques Wagner não conhecia. Hoje ele é um empolgado com a história do Barão Hirsch. Passando aqui o slide. Por quê? Porque um polo turismo, o que é? Visitar prédio velho, prédio velho restaurado, sem visitação, sem passar cultura, sem passar história, sem passar conhecimento, sem passar a jornada de valores, não interessa do meu ponto de vista. Interessa se movimentar pessoas e se isso for uma maneira de perpetuar a cultura e andar para frente e integrar povos e migrações. Então, hoje, né, nas visitas para o polo, do polo, na prática, hoje nós temos a visita ao antigo hospital, que hoje é um memorial, que vem sendo, pouco a pouco, agora vai ser recuperada a parte das fundações. Lá nesse memorial, passando o slide, vocês veem umas exposições iniciais que não é só sobre Quatro Irmãos. Tem exposição sobre Quatro Irmãos, sim. Tem exposição sobre Philipson, sim. Mas tem uma exposição sobre os judeus da Moldávia, da atual, né, da antiga Bessarábia. Nós temos exposição sobre os judeus da Amazônia, nós temos uma exposição sobre os judeus do Egito, tudo muito simples, porque não é para ser um MASP, não é para ser um Margs lá no meio das coxilhas, é para ser algo mais rústico, algo mais simples, sempre acompanhado por um guia de turismo, vai explicando todos os cenários. Então, esse local é um local fabuloso, a gente poder passar nos mesmos locais que tem a alma, a história e a visão daquelas pessoas que eram imigrantes, que com tão pouco, todos pobres, chegaram aqui, mas enxergaram o futuro e correram atrás. Vamos no próximo slide. Nós temos lá também o cemitério judaico dos pioneiros. É um cemitério muito bem cuidado, foi tombado municipalmente, cuidado pela Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos e cuidado pela Sociedade Israelita de Erechim. Ninguém mais pode ser enterrado lá, só estão vários pioneiros que morreram naquela oportunidade da colônia. Tem de várias famílias lá.
pessoas. É um cemitério muito bonito, que você, para ver cemitério igual, tem que ir na Europa. Você tem que ir na Ucrânia, tem que ir na Rússia, em locais que tem esse ambiente europeu que as coxilhas gaúchas têm. É um cemitério de muita paz, maravilhoso, né? Que nós usamos também para visitações, e estão enterrados até casos tristes, por exemplo, como o caso do avô do Guilherme Feigenbaum, que foi degolado, né, pela coluna Prestes lá, que, enfim, foram casos que levaram as pessoas para fora. Mais adiante, vamos lá, já vamos indo para o encaminhamento final. Nós recuperamos o local onde era a lavagem das mãos, aquela cerimônia, uma reza. Hoje quase ninguém reza, mas todo mundo lava as mãos, a maior parte. Quando tem uma pia, o site do cemitério, no mesmo local recuperamos, claro que não é o mesmo poço, é um pouco cenográfico, né? Mas é o mesmo local onde eles lavavam as mãos no passado, com muito esforço, com caminhadas, porque tudo é 30 quilômetros para cá, 20 quilômetros para lá, ou era carroça ou a pé no meio do mato. Recuperamos também, passando aí o slide. Aqui nós temos também a visitação, estação PR de Irebango. Aqui tem uma parte de fotos que eram da antiga comunidade ali de Erebango e de Quatro Irmãos como um todo. Aqui também, muitas vezes, nós usamos essa plataforma para apresentações musicais para os grupos que vão. Passando também mais adiante, vamos para o próximo slide. Nós temos aqui, recuperamos, identificamos o local onde foi a MICB da comunidade de Baronesa Clara, que era uma das mais estruturadas, ali dentro da fazenda de Quatro Irmãos. Então, é um local que onde eles acharam, né, tinha uma água corrente, estruturaram essa água corrente, por um lado para ser banho e, por outro lado, para ser mikve, né, que as pessoas tinham que andar 10 quilômetros a pé, 8 quilômetros, para poder manter as suas tradições. Tem um marco lá que nós fizemos, hoje está dentro de uma fazenda leiteira de uma família polonesa, que muito lá, em um bom acordo, muito amigáveis, aí nos permite levar os grupos na visitação. Passando adiante também, nós temos uma coisa bacana em Quatro Irmãos, eu brinco, fora de Israel, é o único local, única cidade que tem todas as ruas do centro com nomes de judeus. Gregório Yoshpi, Efraim Fishman, Leon Cuito, Isidoro Weisenberg e vários outros, né? Isso não existe em outro lugar do mundo. E aí você tem, na avenida principal, ainda também um antigo açougue, que é o último açougue, várias famílias passaram administrando esse açougue, mas a última foi a família Schrier, que tem uma pessoa viva, que é a Malvina, que mora lá em Minas Gerais, esteve conosco no mês de março. Vamos para o próximo slide. Você tem aqui também o passeio nas ruínas da antiga usina de energia, que hoje é uma escada muito bacana de visitar também, conhecer como é que funcionava e saber da importância da usina. Próximo slide, né? Nós temos também ali a Escola Barão Hirsch, é um prédio mais recente, que é um prédio que foi feito já fim dos anos 50 e nos anos 60, já de alvenaria. É uma escola rural desativada, mas que nós lá mantemos uma ala com fotos da antiga colônia, e também atualmente tem uma exposição cedida, né, pelo Stand With Us Brasil, do André Lastro, que cedeu uma exposição Brasil-Israel, que está dentro dessa escola. Tá? E nós usamos, inclusive, quem foi no nosso evento de março, um espaço que tem do lado dessa escola para apresentação da banda marcial de Quatro Irmãos, que é feita de adolescentes e crianças, que é a banda campeã das bandas municipais do Rio Grande do Sul, e que tem um repertório de músicas judaicas que é fantástico e emocionante. Continuando. Nós temos também o Mato do Chia. Aqui é o último lote que um judeu ocupou até 2 anos e pouco atrás em Quatro Irmãos. É o judeu que ficou mais tempo lá. Ele tem uma característica especial, Osias Eisen. Os pais dele eram físicos, com mestrado na Alemanha, e eles achavam a escola judaica de Quatro Irmãos muito fraca, então eles resolveram formar os filhos em casa. Só que tanto o Chia como a Eva, que faleceu primeiro, eles, mais tarde, por médicos, inclusive alguns de Porto Alegre, da comunidade judaica, assistindo vídeos, perceberam que tinha um certo espectro de autismo, mas que na época não era diagnosticado. Então, o Chia, ele era uma personalidade que conhecia fórmulas físicas, químicas, estudava, propôs o gasogênio, que era um sistema de combustível antes do biodiesel, propôs várias coisas, substituto do glifosato, né, que é a característica mais negativa dos agrotóxicos. Ele propunha, levava formas da prefeitura, interessada em registrar, mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa que não se encaixava tanto na vida material. Até o fim da vida, ele não aceitava dormir em cama,
era na casinha de madeira em chão batido. Construíram uma casinha de alvenaria, mas ele não queria. A casinha de madeira dele chegou a ser destruída, ele continuava ainda morando no chão, e ele só se alimentava daquilo que plantava ou ele trocava. Pitanga, pinhão, as pessoas trocavam por ele. E como ele morava a uns 10 quilômetros do centro, muita gente dava carona para ele, e ele contava as histórias. Ele caminhava até Erechim a pé, e ele pegava os jornais velhos e informava o patrimão sobre as últimas notícias. E ele comprou um pequeno terreno na região de Brasília, e uma vez por ano, por alguns anos, ele foi a pé, ali de Quatro Irmãos até Brasília, por incrível que pareça. Era uma pessoa inusitada, que às vezes até andava pelado na estrada, mas que as pessoas de Quatro Irmãos, já não da comunidade judaica, eram completamente apaixonadas por ele, pelo afeto, pelo cuidado, sabendo o nome de todos os moradores ali de Quatro Irmãos. Então, nós levamos também para essa visitação, como ele não deixou herdeiros, hoje a prefeitura está entrando com uma ação de desapropriação para nós transformarmos essa área, que é a última área de mata virgem da região, num bosque Mato do Chia, em homenagem à imigração judaica. Da mesma maneira que você tem lá em Curitiba, o bosque em homenagem à imigração da Polônia, em nome do Papa João Paulo II. Próximo slide. Durante também o trajeto dessa rota judaica, né, nós paramos para tomar um café na roça, com doces alemães, judaicos, etc. Normalmente, quando o grupo são até 30 pessoas, 30 e poucas, no meio do mato, maravilhoso. Tem lá vários, tem strudel, tem várias coisas, alemãs, italianas, judaicas, e tem música judaica também por cerca de 50 minutos. O pessoal se emociona, dança, famílias que nunca dançaram juntas, dançam juntas lá. Passando, próximo slide. Nós também cultivamos, né, as pessoas da gastronomia da macro-região, porque o que acontece? Quatro Irmãos não tem hotel hoje em dia, é uma cidade muito pequena, então tem que usar a hotelaria de Erechim. Erechim tem 3.000 vagas, tem hotéis muito bons, é maravilhoso. Do lado de Passo Fundo, que tem um aeroporto, fica 1h20 de São Paulo, né, que com um transfer você chega em mais 45 minutos em Erechim, se hospeda lá, que está a 20 minutos de Quatro Irmãos. Então, todas aquelas cidades ali que estão em torno é como bairros. Por exemplo, o restaurante Três Mestres, Barão de Cotegipe, que é como se fosse um bairro de Erechim, ele prepara um jantar chamado Jantar do Oriente Médio, que é aquela comida meio árabe, meio israelense, que é maravilhosa também, desde sopa bocha, outras hummus, etc., que também é um jantar espetacular. E mesmo o restaurante simplesinho, aquele restaurante tipo quilo, tipo meio-dia de Quatro Irmãos, quando é um grupo pequeno, no meio-dia ele prepara varene, prepara látkes, prepara algumas coisinhas diferentes para agradar o grupo que vai e não quer realmente alta gastronomia, quer comer uma comida simples, bonita lá no meio do rústico. Próximo slide. Aqui também se passa, importante, é o Cemitério do Combate. O Cemitério do Combate ele tem uma importância histórica, onde se deu a maior luta entre Chimangos e Maragatos na Guerra Federalista de 23. Isso gerou muitos conflitos na região, isso foi muito ruim para a colônia de Quatro Irmãos. Muitas pessoas sofreram invasões porque eles brigavam por suprimentos, Chimangos, Maragatos, Coluna Prestes também que passou por ali. Isso levou algumas famílias que mal tinham alguma coisa para colher, porque não conseguiam, a terra naquela época não estava bem trabalhada, não tinha vários aspectos que fizeram essa terra, a partir dos anos 70, ser uma terra muito produtiva, mas então eles eram roubados. Isso lembrou muitos pogroms. E muitas famílias saíram das colônias nessa época por causa disso. Nem todas, mas várias famílias saíram por causa disso. A minha família, por exemplo, meu lado materno, Bertchevski, saiu por esses motivos. Passando, próximo slide. E tudo isso nas paisagens maravilhosas das coxilhas gaúchas, tudo em estradas de terra, que dependendo do grupo, as pessoas podem ir com transfer no micro-ônibus, que isso tem que ser feito juntos, porque aí já vão também se aclimatando, vão ouvindo histórias, ou então grupos maiores em ônibus. Passando, próximo slide. No entorno, né, a gente tem a estrutura ali de Passo Fundo. Passo Fundo tem a sinagoga Abrão Melnick, que é uma sinagoga ativa nos Shabbats. Nós temos também, não está aqui a foto, depois eu explico, a sinagoga de Erechim, que também tem o Shabbat dela também. Em Erechim, hoje ainda nós temos 200 e poucos judeus. Nós temos vários empreendedores rurais judeus. Temos vários empreendedores rurais judeus que não estão mais na região, mas que são donos da região, donos de terras na região, que continuam empreendendo. Pouca gente sabe, mas gente que tem terra no Paraná, gente que tem terra no Mato Grosso, gente que planta cacau na Bahia. Então, quem diz que não tem judeu no agro não sabe o que está falando, eu posso dizer. E tem vários também na área de criação de gado, de cavalo, famílias derivadas de lá, como os próprios Stenbrook, aqui de São Paulo, que hoje em dia tem várias fazendas, né? Ou seja, o agro continuou com várias famílias judias. Então, não tem essa que os judeus não estão no agro. E assim como outras colônias,
Se você for ver a colonização alemã, italiana, quantos estão nas colônias? 5%, 6% do que era no passado. Então, é natural. O trabalho de colônia é de implantação. É um trabalho para trazer pessoas, aclimatar pessoas, habilitar elas. Muitas ficam e a maior parte não fica porque parte para a questão de estudo, como também não tinha estrutura em Quatro Irmãos e vários tiveram que sair para levar seus filhos para estudar. Passando também para o próximo slide. Nós fizemos esse ano, terminando agora, 2 eventos em março. Depois de um ano de começo de polo, a gente fez 2 grandes eventos, uma jornada médica internacional em Erechim. Nós queremos colocar Erechim no polo da discussão da medicina, da mesma maneira que Gramado, porque quis, ninguém convidou, virou o polo do Festival de Cinema. E como eu era cineasta no Rio Grande do Sul, acompanhei Gramado por 8 anos, desde o primeiro ano, eu sei bem que era isso, né? Mas por que Festival de Cinema aqui? Quem é que vem? Não tem aeroporto, não tem nada, né? Até hoje não tem ali aeroporto em Gramado, mas que com o trabalho e perseverança foi pegando. Nós queremos fazer de Erechim e do Alto Uruguai, e Erechim, por quê? Porque tem espaço de hotelaria, né? Um local de pensar e discutir a medicina. Nesse ano, nós levamos médicos dos Estados Unidos, médicos de Israel, médicos do Einstein de São Paulo. Metade dos médicos levados eram descendentes das colônias de Philipson e de Quatro Irmãos. Inclusive, o Dr. Milton Salt, que veio de Israel, que é o primeiro que fez cirurgia de transplante de pulmão no mundo. Foi maravilhoso, lotou. Tudo isso em parceria com a Prefeitura de Erechim, Prefeitura de Quatro Irmãos e com a URI, a Universidade de Erechim, que depois de formar no ano passado, a primeira turma ganhou nota máxima no MEC. Um dos motivos, pode ter certeza, foi a realização do evento que internacionalizou esse intercâmbio de medicina. Na mesma semana, e através desse evento, nós levantamos recursos para poder melhorar o polo e começar a reformar pouco a pouco aquele memorial. Além disso, no fim de semana, de sexta a domingo, nós fizemos a celebração do Dia Nacional da Imigração Judaica. Compareceram 500 pessoas, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, um ônibus cheio do Paraná, vieram pessoas da Alemanha, vieram pessoas de Israel, Estados Unidos. Foi maravilhoso, foi emocionante. Para o serviço religioso do Shabat, que foi feito no Clube do Comércio, para poder acomodar 500 pessoas, foi conduzido pelo Rabino Pablo, da comunidade de Curitiba. Um dia inteiro de rota judaica, com ônibus para cá e para lá, naquela região, no meio das estradas. E não tem quem não tenha feito boas memórias nesse sentido. Agora, para o próximo ano, próximo slide, nós estamos divulgando o polo, sai matéria em tudo que é lugar. Por exemplo, aqui é uma matéria que saiu na Paraíba, né? Tem sendo matérias em vários lugares, e quando sai uma matéria do polo, leva junto o mindset judaico, a imigração judaica, a presença dos judeus no Brasil e toda essa história que eu estou contando hoje. Próximo slide. Aí tem várias atividades. Nós fizemos em São Paulo aqui há 15 dias, a URI, Universidade de Erechim, se entusiasmou com a história do Hospital Leonardo Cohen, achou que ela tinha que ser documentada e produziu um documentário sobre a história do hospital. É um documentário que fala sobre a colonização de 50 minutos. Nós estreamos ele faz 20 dias no Memorial do Holocausto aqui em São Paulo, com a participação do Dr. Sérgio Simon, que é o presidente do Museu Judaico aqui de São Paulo, grande conhecedor sobre a história do judaísmo e medicina, e participação também do Dr. Eliezer, que é nascido no Hospital Leonardo Cohen, hoje mora em São Paulo, e participação do Dr. Nelson Volosker, que é o reitor da Faculdade do Einstein aqui em São Paulo. A exibição do documentário foi muito boa, teve gente presente e aproximadamente 400 pessoas virtualmente. Encerrando aqui, já próximo slide, tem uma série de atividades, né? Nós estamos, agora em setembro, vamos ter uma visitação do Colégio Israelita de Porto Alegre. A partir dessa experiência, a gente quer ter um dia no ano que vem para todas as escolas judaicas do Brasil. Eu tenho marcado agora no segundo semestre palestra em 3 principais escolas judaicas aqui de São Paulo. Nós vamos lançar agora a Jornada Médica de 2025, que já tem 3 médicos do Israel confirmados, 2 médicos dos Estados Unidos, 3 médicos do Einstein, claro, médicos local, médicos do Rio Grande do Sul. Nós vamos levar até o final do ano um grupo de 20 jornalistas de turismo dos principais jornais do Brasil para fazer a visitação. Também vamos fazer um evento de lançamento lá no Rio de Janeiro. Pouco a pouco a gente vai ganhando dimensão, é um trabalho com perseverança. Mais adiante, aí aqui já um card da próxima Jornada Médica, cujo curador é de Porto Alegre, que é o Dr. Marcos Rovinci, atual presidente do CIMERS, né? Do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é o maior sindicato médico da América Latina, pouca gente sabe. E aqui alguns médicos que nós vamos ter presentes, né? Que vem dos Estados Unidos, Dr. Elias Knobel, que é o fundador da primeira UTI privada do Brasil, que é aqui do Einstein, né? Teremos também o Marco Aurélio Krieger,
que é vice-presidente de inovação e saúde da Fiocruz, pouca gente sabe, mas ele é da comunidade judaica do Paraná. Vamos adiante? Aqui tem, então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que o polo está aberto, né? Lá, www.poloturismojudaico.com.br. O polo está aberto para visitação. Necessariamente, o ideal sempre é grupos. Se tem casais isolados, a gente tenta juntar numa data só. Ou quem quiser ir num próximo evento, agende-se. Vai ter a Jornada Médica e vai ter o Dia Nacional da Imigração Judaica, que cada vez mais a gente quer que fique mais forte, que vai ser de 14 a 16 de março. Marque aí na agenda, certo? Não é difícil chegar, né? Pessoal que vem de fora, aeroporto de Passo Fundo, é mais fácil que chegar no aeroporto de Guarulhos, aqui de São Paulo, é 1h20 de São Paulo. Rio vem para São Paulo, faz Badialção. Paraná pode ir direto, ou então vem para São Paulo e vai para lá de avião também. E é realmente assim, não é para os judeus apenas descendentes das colônias. Fora disso, é um espaço, uma geografia, um sítio para nós celebrarmos toda essa trajetória da imigração judaica que cada vez mais, lá desde o início do descobrimento do Brasil, nós temos que dar visibilidade, importância. Nós não podemos ser vistos como aqueles avulsos, aqueles que chegaram mais recentemente. Não, nós estamos aqui desde o descobrimento do Brasil e nós temos esse sítio histórico que registra os 120 anos da história judaica. Se você puder, Carlos, só para a gente encerrar, compartilhar aqui, e eu vou passar um vídeo de 2 minutos encerrando, acabei me alongando, me desculpe, né? Aí eu acho que você tem que me colocar aqui como host. Vamos ver se vai direitinho. Você me avisa aí, Carlos, hein? Ok, tá como host. O Polo de Turismo Histórico Judaico de Quatro Irmãos e região agora já faz parte do mapa do turismo brasileiro. Entre os povos, culturas e imigrações formadoras do Brasil, a imigração judaica é uma das mais antigas, chegada ao Brasil já na época do descobrimento, mas que teve, através da implantação das colônias no Rio Grande do Sul, o seu momento oficial e institucional. Foram 2 colônias em terras gaúchas, facilitadas e financiadas pela organização filantrópica do casal Barão e Baronesa Hirsch, a Jewish Colonization Association, dedicada a retirar as famílias judias da pobreza e das perseguições do leste europeu durante o século XIX. A primeira, chamada Philipson, junto à então cidade de Santa Maria, e a segunda, maior e com 93 mil hectares, onde está localizado o Polo de Turismo Fazenda Quatro Irmãos, que chegou a contar com 5 mil habitantes, ferrovia própria, hospital próprio e usina de energia própria. Localizada no Alto Uruguai, em região rural, a colônia deixou vestígios, localidades, geografias, cultura empreendedora, presença na diversidade imigratória na região e hoje pode ser lembrada em sua vida e costumes através da Rota Judaica. É uma volta ao passado da vida de imigrante, da busca da cultura de subsistência a partir da agricultura familiar, a exploração madeireira e de moinhos, o foco na educação dos filhos, mantendo a identidade judaica, o comércio e a integração com a cultura brasileira e pampiana. É possível conhecer o esforço para manter os banhos rituais através de visita a um histórico mikve, o cemitério dos pioneiros e suas tradições milenares. Passar um Shabat nas sinagogas das cidades próximas de Erechim ou Passo Fundo, conhecer a gastronomia do leste europeu, judaica e do Oriente Médio em uma mistura de jornadas e conhecer as instalações do primeiro hospital israelita do Brasil, Leonardo Cohen, na época hospital referência, que era dirigido por médicos de excelência então em fuga do nazismo da Europa, assim como da primeira cooperativa Força e Luz privada do Brasil. Era todo o sonho de uma nova vida em meio às coxilhas e à terra vermelha do Rio Grande do Sul, que foi o início de dezenas de famílias hoje conhecidas no Brasil inteiro e cujos descendentes estão espalhados pelo país e pelo mundo. O Polo de Turismo Histórico Judaico de Quatro Irmãos e região está estruturado com equipes profissionais de receptivo, transfers, hotelaria, convênios com escolas e grupos de pesquisadores, acompanhamento musical em momentos dos passeios e integração com outras rotas turísticas da região, como polonesa, de flores, italiana e alemã, com acesso por aeroportos, estradas e ônibus. A participação dos judeus na formação do Brasil, inclusive como empreendedores do agronegócio ou na medicina, na educação, na comunicação,
pode ser melhor entendida e vislumbrada na rota judaica, assim como seus valores e religiosidade. Visite você também, conhecendo mais da formação do Brasil e do papel da imigração judaica nessa formação. O Polo de Turismo Judaico é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos e do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, com apoio da Prefeitura Municipal de Jacutinga e Erebango e da Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Era isso, pessoal. Acabei me alongando, peço um pouco de desculpas, mas fiz a narrativa completa aí. Eu ainda estou pegando um pouco de ritmo dessa apresentação, com o tempo eu tiro mais uns 10, 15 minutos dela. Sérgio, brilhante apresentação. A gente não sei como te agradecer, né? Falar muito obrigado é pouco, mas eu quero te dar parabéns pela teu trabalho junto à comunidade judaica, que algo assim que tem muitíssimo valor, e te dizer que eu fiquei com muita vontade de conhecer, não conheço ainda lá o polo turístico, né? Mas já dia eu vou ver bem direitinho aquela data de março ali e vamos nos agendar para esse evento, sim. Bem, pessoal, quem quiser falar com o Sérgio, ó, Mário Laser. Mário, por favor, abre o microfone. Sérgio, tá aberto já, tá me ouvindo? Sim, Tá me perfeito, ouvindo? perfeito, Mário. Tá. Sérgio, eu quero te cumprimentar, realmente fiquei emocionado, porque meio que assim representei o nosso grupo para te convidar para trabalhar, para apresentar essa palestra maravilhosa. Parabéns, realmente. Fiquei muito emocionado quando eu vi a foto do Dr. Otto Goldberg, que era uma pessoa que correntemente visitava meus pais, já na época que ele saiu daí. Conheci os filhos dele também, o Pedro, que foi um médico cirurgião pediátrico já falecido, o outro filho também, que era tradutor juramentado de Porto Alegre, também já faleceu. Enfim, tem várias emoções. Eu vi a Vicky dançando aí no meio desse último filme, a minha prima que está por aí. É muito legal mesmo. Olha, meus parabéns. E outra coisa, quando tu montares a comitiva que vai a Parintins, eu quero estar nessa comitiva, tá? Por favor, me inclui. Obrigado. Obrigado aí pelas palavras, Mário. Não pode ter certeza. Vamos montar uma das. Eu não falei, mas há um ano e meio atrás eu fiz uma live. Eu fiz duas lives, né? Que eu trabalho com comunicação, uso audiovisual desde pequenininho. E um dos instrumentos maravilhosos hoje em dia é fazer um pouco disso que nós estamos fazendo aqui. Eu faço muito com dinâmica de TV e tal. E aí eu fiz uma Judeus do Norte e Sul e que fiz junto com o pessoal do Amazonas, da Ilha Chocron, que é uma grande amiga, a última judia de Marajó, uma comunidade que foi grande, e foi um sucesso enorme, e um não conhecia a história do outro, né? E foi sensacional. Depois eu fiz uma live de tributo ao Barão Hirsch, que de alguma maneira era um teste de repercussão sobre a ideia do polo, e nós tivemos 3.500 pessoas ao vivo. Há muito tempo não se falava da história e também foi muito, muito emocionante assim. Mas essa aproximação do norte e do sul, eu sou um fã, porque são migrações que tiveram adversidade de locais inóspitos, locais de desbravamento, de verdadeira colonização, locais selvagens. Então, que criaram em cima disso uma tenacidade, aquela cabeça de imigrante, né? De resistência que é difícil encontrar. E encontrei essa afinidade entre as duas comunidades. Parabéns. Obrigado. Nós temos três pessoas inscritas para falar, em ordem: o Edu Cohen, o Elones e o Cláudio Walter. Abre o microfone, Edu, por favor. Alô, Edu, tá ouvindo? agora sim, por favor, Edu. Bom, Sérgio, falar de você é chover no molhado, né? Mas hoje eu passei a tarde toda com a Larissa e o prefeito Giovan
eu estou aqui a trabalho em Erechim e acabei achando uma agenda, forçando a barra na agenda para fazer uma visita bem detalhada do memorial. Foi muito, muito bacana, né? No dia do evento tinha muita gente e como eu não sou da imigração, eu fiquei um pouco fora para deixar o pessoal que é da imigração ver melhor as coisas, né? Mas muito interessante, Sérgio. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, e eu vou bater na mesma tecla. As crianças, as escolas têm que vir do Brasil todo. Você tem que fazer isso com as Vadar Hinur das federações judaicas estaduais, porque é uma parte da história que muito pouca gente conhece, fora os descendentes. E é uma coisa que está viva. Está lá o memorial, está lá o mikve, está lá o Mato do Chia. Hoje eu fui com a Larissa na usina, né? Entender o que era. Então, parabéns. Você sabe que você pode contar comigo e estou à disposição no que você precisar em São Paulo e o que eu puder ajudar. Grande abraço a todos e obrigado. Coincidência, o Edu está hoje em Erechim. O Edu é da migração dos judeus do Egito, né? Que veio aqui para São Paulo e que também desconhecia a história dessa migração e que era curioso, gostou muito. Hoje é um dos nossos embaixadores, com certeza. Casualmente, hoje está em Erechim, a negócios, né? Mas que está difundindo o projeto e captou bem, né? Esse projeto é um projeto que também resvala numa nova ferramenta para trabalhar a questão do antissemitismo, da visão um pouco estranha que muitas pessoas têm sobre a presença judaica sempre como um pouco à parte, né? E não necessariamente imersa na história do país. E também tem um legado importante, que é para nossos filhos, nossos netos, que hoje já nascem com uma outra estrutura econômica e social, e que vão perdendo um pouco essa cabeça de imigrante, essa capacidade, né, de manter firme a luta contra o antissemitismo, a construção empreendedora, a vontade enérgica de levar as capacidades judaicas, habilidades das famílias adiante, contribuir, prosperar culturalmente, educacionalmente, socialmente, financeiramente também, por que não? Mas porque são gerações que já nascem um pouquinho com o bucho cheio, vamos chamar assim, usando uma expressão mais grosseira. São gerações que já têm toda uma estrutura que nós temos que ter um cuidado, nós temos que lembrar. Não precisa só ir a Israel, que é importantíssimo que se vá, ou ir à Polônia, ou ir à Ucrânia, ir na Moldávia, né? Mas vai ali para Quatro Irmãos, vai para o polo de turismo, e vai aprender bastante sobre sobre o que era o Estado, o que era a capacidade judaica de fazer o seu mundo sem o Estado, né? Que é uma lição muito importante hoje em dia. Cooperativas, hospital, construindo com as próprias mãos aquilo que precisava. Quem faz isso hoje em dia, né? Então, é uma visão muito, muito importante, do meu ponto de vista, que o turismo pelo polo ensina. Próximo na nossa lista é o Elones. Eu vou pedir só para o Cláudio Walter desligar o microfone, por favor. Desculpe. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. E, primeiramente, gostaria de dizer a alegria que eu estou encontrando meu amigo de de tempos passados nas nossas atividades aeronáuticas, né? Tivemos a oportunidade de nos encontrarmos e hoje estamos aqui de novo nessa brilhante palestra que tu pudesse nos apresentar. E eu gostaria também de te cumprimentar pela tua relevante pesquisa sobre a comunidade judaica aqui no Rio Grande do Sul. É de relevante importância isso aí para todos nós. E a gente sente quando que tu falas com muita emoção, que tu botas o coração em tudo isso que tu está fazendo. Meus parabéns, meus cumprimentos, Sérgio Lerner. Esperamos que se encontremos mais outras vezes, não seja só em nosso encontro virtual. Meus parabéns,
Muito obrigado por poder participar contigo nessa tua brilhante palestra. Obrigado, eu que agradeço você ter prestigiado. Surpresa te ver aqui, se bem que eu já tinha te visto, né, nas redes sociais em foto com alguns amigos na minha época de Porto Alegre, ali na feirinha orgânica. Não sei na rede social de quem, porque você está ali, um amigo, família muito próxima na época, que era os Judeus da Santana, que é a família Melon, né, o Abrão Sim. Melon, né? E a gente tinha um núcleo ali da Judeus da Santana, que eram os Canterge, os Melon, Lerrer, nós, os Kumpinski também, que hoje estão espalhados aí pelo mundo também, mais algumas outras, Spritzer, né? E mais algumas outras famílias alemãs. Tem muito carinho pelo Melon, e ele teve, eu não via ele há 40 anos, e a gente se encontrou justamente em março, porque a família dele era da colônia de Erebango. Todos os sábados a gente participa, a gente se encontra ali na feirinha. Eu vou transmitir para ele a tua lembrança. E quem posta nas redes sociais é o Talema. Isso. Um abraço. Cláudio, por favor. Queridíssimo Cláudio, vai falar, abre o microfone. Bom, Sérgio, nós nos conhecemos em Erechim, em março, por ocasião desse evento. Foi muito interessante, simpático, cultural, valeu a pena e eu recomendo ir a esse evento. Hotéis também são bons, vale a pena. Nós fomos por sugestão da nossa amiga Vicky, né, que aparece aí também. Então, muito obrigado e espero que haja sequência nas tuas apresentações, Sérgio. Só contar, eu também conheci aqui em Porto Alegre o Dr. Otto Goldberg, o Dr. Eisenberg, né? E também vim ao mundo pelas mãos da dona Francisca Mermelstein, assim como a maior parte dos meus amigos. Muito obrigado. Tá certo. Tem muitas histórias do Dr. Otto lá, merece um livro só, uns 20 causos que eu sei de salvamentos dele, de pessoas desenganadas, pessoas que às vezes estavam em cidades maiores, longe da região, e quando eram desenganadas e não tinham o que fazer, falavam, vai lá para Quatro Irmãos no hospital rural, que lá tem um médico que faz milagres lá. Com a experiência que ele teve na Primeira Guerra de campo, ele tinha muita capacidade de improviso, e mesmo sem instrumentos, né? Tem um caso lendário, que já confirmado por várias pessoas, que é aquele caso em que a pessoa teve um afundamento de crânio, foi desenganado por uma patada de cavalo, ninguém queria operar, ninguém abria, e o Dr. Otto operou, e diante da situação, ele acabou usando um desentupidor de pia, né? Para reposicionar o cérebro, e a pessoa viveu mais 30 anos, morreu de outra coisa, né? Então, ele é dado a muitos improvisos, e isso ainda está dentro das histórias das famílias não judias que moram na região, que seus avós foram tratados pelo Dr. Otto. Aproveita e escreve esse livro. É uma boa sugestão. Leremos com interesse. Tá certo. Pessoal, Muito obrigado. então passo a Ou palavra ao conta, se não tem queridíssimo tempo, se não tem Sander. tempo para escrever, grava. Eu Isso. sugiro Grava até, viu, que Gladys? depois a Gladys escreve. A Gladys vai escrever, então. O que eu ia só dizer é o seguinte, eu tenho um canal no YouTube que eu comecei a fazer justamente Carlos, Cláudio, Gladys, para reunir histórias, né? Porque a gente está muito acostumado a ter disponível aquela grande história, né? Mas a grande história, ela é feita de várias micro-histórias. Com o Polo, nós estamos recuperando a história das famílias, a história das pessoas, o que aconteceu com cada uma. E aí eu criei um canal que não é só para a imigração que veio a partir das colônias, mas para vários outros causos, até sobre histórias de comunidade judaica de pequenas famílias da Itália, por exemplo, porque a gente tem vários judeus que se dedicam a levantar essas histórias que estão envolvidos direto ou indiretamente com a família e acho que mereciam registro. Mas nesse meu canal, que é Judaísmo ao Centro, lá no YouTube, vocês procurem, tem várias coisas das colônias. Tem o doutor Jacob Lavinsky falando da infância dele, infância dele em Quatro Irmãos.
Tem também o Guilherme Feigenboy, né, que foi o último... Judaísmo ao centro. Judaísmo ao Centro. Tem o Guilherme Feigenboy, aqui de São Paulo, o avô dele foi o fundador do Ângulo, né, o método de ensino de escolas aqui em São Paulo, e o bisavô dele, que foi degolado pela coluna Prestes, que quis fazer de conta que eram os maragatos que tinha matado, então degolou, porque os maragatos costumavam degolar, e foi levantado, inclusive tem boletim de polícia e tudo mais, comprovando essa história, mas então lá tem o Dr. Valdemar Biachini, nascido no hospital também, que sabe de cor todas as famílias que habitavam a colônia Baronesa Clara, e tem também um episódio que eu fiz com um celular, lá em Quatro Irmãos, sobre o Chia, em que várias pessoas participam, mostra a casinha do Chia, porque me chamou a atenção quando eu fiquei sabendo que morreu o Chia. Eu vi no Facebook da prefeitura, 2 anos e pouco atrás, tipo assim, uma cidade de 1.700 pessoas, tinha 30 mil visualizações e 1.000 e poucos compartilhamentos. Aí eu fui querer saber quem era a história desse judeu. E cada um contava uma coisa a mais folclórica. O Chia também tinha uma característica. Ele passava meses sem tomar banho. Segundo as pesquisas científicas dele, isso minava a capacidade de resistência dele do ponto de vista, né, dermatológico, né, que era uma porta de entrada. E o Chia recebeu, antes de morrer, alguns anos atrás, uma peregrinação de judeus racídicos que vieram especialmente para conversar com ele. E ele teve 3 anos em Israel, serviu o exército israelense, serviu o exército brasileiro, tem algumas histórias fantásticas dele. Ele era um cara da paz, mas uma vez ele teve uma desavença com um vizinho não judeu, que tiveram que chamar a delegacia de 3 cidades para dominar ele, porque ele ficou revoltado com uma injustiça que ele sofreu. Mas então, são vários casos que tem lá no Judaísmo ao Centro, e esse que eu fiz sobre o Chia, todo no celular, é o que tem disparado mais visualizações, tipo 40, 50 mil visualizações que as pessoas da própria região. E uma coisa que eu queria depois registrar é o seguinte: o Alto Uruguai Gaúcho é uma região que nós temos que nos orgulhar. É a região que talvez seja a mais afável à comunidade judaica do Sul e Sudeste, porque é uma região que recebeu uma imigração diversificada, nenhuma dominante. Você tem o judeu, você tem o russo não judeu, você tem o ucraniano não judeu, você tem o polaco não judeu, você tem o bugre, você tem o açoriano, que é português, mas não é, você tem o português tradicional, você tem o espanhol, você tem o alemão, você tem o italiano do sul, você tem o italiano do norte. Então, todo mundo se respeita, é uma região que tem no DNA a diversidade. Não à toa, Erechim tem o slogan oficial Capital da Amizade. Lá é o único lugar que você pode, numa festa judaica, terminar num vaneirão, ou vice-versa. No meio de uma festa de vaneirão e gaúcha, tocar uma música judaica. Sempre toda a comunidade lá de Erechim faz questão de, em festas, ter comida judaica. Porque alguém pede? Não, porque faz parte da postura deles de mostrar a diversidade de onde eles vêm. E como hoje tem menos judeus, eles têm uma certa lacuna de se relacionar com a comunidade. Até porque eles ouvem as histórias, sabem de famílias que ficaram muito conhecidas ao saírem de lá, sabem de gente de Israel e perderam o contato, a não ser com os judeus que ficaram lá. Então, eles gostam muito, a tal ponto que, na próxima evento de março, Cláudio, dando uma motivação para voltarem aí, nós vamos ter um Shabat aberto ecumênico na sexta, que vai ser no campus universitário da URI, da universidade. Talvez é o único lugar do mundo, tirando Israel, que a gente possa fazer um Shabat num campus universitário, porque hoje ficou perigoso, né? No Alto Uruguai é possível. E nós vamos fazer no domingo, com uma liderança do rabino Newton Bonder, de Rio de Janeiro, que também é um descendente de Quatro Irmãos, o bisavô dele está enterrado lá. Nós vamos ter uma marcha pela tolerância, integração dos povos e das imigrações, porque esse é um patrimônio. E nós, na frente do cemitério, Edu, vamos fazer com o tempo que nós chamamos uma calçada da tolerância. Não tem a calçada da fama, né? Então, a calçada da tolerância. Por quê? A gente vai contar alguns episódios do leste europeu e que foi para lá que as pessoas encontraram tolerância, né?
Então, isso, do nosso ponto de vista, tem que ficar institucionalizado e instagramável, porque as pessoas hoje em dia têm que tirar foto. Aquele poço de lavagem de mãos, mais de 200 pessoas tiraram foto ali. Eu tive o spoiler hoje da Larissa, ela contou para mim isso. Então. Mas, assim, porque tudo isso se dissemina nas redes sociais. O Polo, quem quiser seguir, além do site, poloturismojudaico.com.br, está sendo atualizado para a programação do ano que vem. Tem a rede social do Polo no Instagram, que hoje tem 15, 16 mil seguidores. E também tem o Facebook. E deixando claro também que nós temos, assim, propostas de grupos que não são grupos da comunidade judaica. O grupo mais interessante que foi um grupo de não-judeus que queria saber sobre o judaísmo. Por que o cemitério era assim? Por que os judeus empreenderam sozinhos tal coisa? Por que isso? Por que aquilo? Foram entendendo a identidade judaica através da visita do Polo. Tem, por exemplo, o senador Jorge Seifi, que é um senador muito amigo de Israel, do Santa Catarina, evangélico, que quer levar um grupo de 300 pessoas agora até o final do ano. Tem um grupo do Rabino Ventura, que é um rabino aqui de São Paulo, se dedica à questão dos cristãos novos, etc. e tal, também vai fazer um grupo. Então, a gente espera, né, grupos não judeus, assim como lá na sinagoga de Recife, hoje em dia, a visitação maior é de não judeus. Né? Então, pessoal, a gente está se encaminhando para o final e a gente tem mais um inscrito, que é o Sander. Então, eu passo a palavra para o Sander. Boa noite, Sérgio, colegas. Foi maravilhosa a tua exposição. Vou adorar poder assistir os próximos eventos, estar presente. Eu queria fazer uma encomendinha. Primeiro, confirmar contigo que o Shia é tratado na comunidade como profeta. É isso mesmo ou eu estou confundindo os personagens? E a outra coisa, eu vi... A gente não usa, eu brinco assim, né? Que ele era um Raul Seixista. Mas a comunidade se referia, eu vi alguns vídeos, a comunidade se referindo a ele como profeta. Eu achei engraçado, de qualquer maneira, né? Ele era muito culto, muito erudito, mas ao mesmo tempo, né, pelo que eu sei, pelas histórias, até recentemente eu consegui obter alguns vídeos dele feitos por pessoas do CRAS, do Atendimento Público de Saúde lá de Quatro Irmãos, e né, ele era capaz de um pensamento muito elaborado, com uma coisa muito simples, desviando o assunto assim, mas diz o que faleceu esse ano o senhor Maurício Agranionic, né? Pai do Hércio, que era o último administrador do hospital Leonardo Coy, um grande patrono da comunidade judaica de Erechim, que ele era uma mistura entre um mente e um mexigne, no bom sentido, né? As duas coisas tinham seus momentos. Você acha que fazer um pedido, se é que isso vai ser possível, nas visitas de escolas judaicas, que haja previsão para as crianças judias que não estudam em escolas judaicas. São muitas, muitas. Elas estão fora procurando espaços para poder ter contato com o seu judaísmo. E é bem difícil. Né? Eu acho que é uma bela sugestão. A gente está aberto, quem quiser nos passar alguns contatos, gente que articula, né? Tem movimento juvenil que manteve contato conosco também. Aliás, Quatro Irmãos recebeu no passado acampamentos do DRO, tem fotos deles em barracas. E passando contatos, a gente especula, mas exato, do meu ponto de vista, Sander, você falou uma coisa que para mim é muito importante, inclusive foi para a minha formação, que tem determinadas crianças judias que nascem, vivem e crescem dentro do ecossistema judaico, até uma certa idade, né? E tem outras que não. Cada uma das coisas tem as suas vantagens, né? E cria habilidades. Para mim foi muito importante sempre ter um pé na sociedade aberta como um todo, desde criança, que me percebeu, me fez sentir até mais judeu em muitos momentos, mesmo que fosse pelo antissemitismo. Que, de alguma maneira, eu vivi muito mais antissemitismo em Porto Alegre do que em São Paulo, ou que existe no Alto Uruguai Gaúcho.
que não é um assunto aqui, outro momento eu posso detalhar. Mas eu acho muito importante essa questão, sim. É um assunto que merece ser enfrentado, né? Sem dúvida, né? Eu vivi desde os 15, 16 anos em meio artístico, acadêmico, no Rio Grande do Sul, movimento estudantil, coisas que algumas pessoas se deram conta mais há uns anos atrás, para mim já é uma coisa dos anos 70, né? E que foi um dos motivos que me fez sentir muito mais livre como judeu aqui em São Paulo, infelizmente eu digo isso. Mas no Alto Uruguai eu tenho uma liberdade, uma maneira de ser e uma maneira de expressar tão livre, mais até do que de São Paulo. Até a Sinagoga de Erechim fez um grupo de não-judeus, a partir do nosso polo, interessados em saber um pouco mais sobre a cultura judaica na região, professores acadêmicos também. Mas, enfim, Sander, prazer aí, a gente se conheceu ali no grupo, existe um grupo Judeus das Colônias, que já todo o grupo do WhatsApp teve seus tumultos, mas que agora está bem disciplinado, ele só abre terças e sextas, só os assuntos pertinentes. Enfim, essa ideia é muito bem-vinda, é uma preocupação minha. Não vim só aquele público fácil, né? Porque, às vezes, os nossos grandes embaixadores estão nos públicos dispersos por aí, que fazem a diferença e que sentem a necessidade da identidade judaica maior ainda. Curiosidade, o Mário Jockman falou aqui... Estão com mais fome, às vezes, né? Oi? Às vezes são os que estão com mais fome de se aproximar e usufruir. Você falou perfeito. Para mim é isso. É o que estão com mais fome, os que precisam mais, que vão valorizar cada segundo, cada iniciativa. E é dessas pessoas que, do meu ponto de vista, nós precisamos, porque elas já estão na sociedade aberta, foram criadas na infância e na adolescência na sociedade aberta, e são as pessoas, eu vou dizer algo muito pessoal meu, desculpem, mas que são as pessoas que nós precisamos para fazer as entidades avançarem também. Do ponto de vista de oxigênio, de perceber comunicação mais efetiva e que funcione melhor, não só para dentro, mas para fora também. Isso é uma habilidade, e essa habilidade ela tem que ser construída. Obrigado, Céu. Então, obrigado. Vamos chegar na pior parte, né, que é encerrar um encontro tão brilhante, prazeroso como o de hoje. Então, Sérgio, te agradeço mais uma vez, espero que todo mundo aqui esteja em março nesse evento. Tá? Nós vamos ajudar aí todo mundo a divulgar e provavelmente nós vamos estar em março lá. Queria dar uma palavra de encerramento. Agradeço muito, convido todos a acompanharem as redes sociais, vai lá e curte, porque Instagram, Facebook, quem tiver, né? Quem não tiver, eu vou deixar aqui meu WhatsApp, posso incluir numa lista de envio de mensagens, né? De maneira parcimoniosa, quando tiver avisos, tiver oportunidades e tudo, tá? Coloquei aqui o meu WhatsApp aqui, agradeço demais a oportunidade. Para mim, toda a plateia é importante, 1, 2, 5, 10, 20, 50. Vocês aqui também são um público teste, está me permitindo construir esse discurso, né? Então, agradeço demais. Também, prazer ver a Leia, a Luísa aqui, né? Parceira da Vitos, que levou um grande grupo para nós também. As entidades femininas são nossas parceiras. Aqui, esse evento documentário em São Paulo, a gente fez junto com a Pioneiras Brasil, presidida também por uma descendente, a Clarice Schuffmann. Então, são muito importantes. Prazer ver aqui também um sobrenome que há muitos anos não via, não sei se é parente, o Mário Jockman, do Sérgio Jockman, e quando eu comecei a televisão... Sou neto. Neto, então, quando eu comecei em TV, eu comecei com 16 anos na TV Difusora, né? E o teu avô tinha um quadro no Porto Visão, e aí eu tinha que produzir as chamadas, o que era, né, o que iam abordar no dia seguinte. Então, gravava com todo mundo, e sempre o teu avô era uma figura, porque aquela turma do Porto Visão era sensacional, foi uma escola para mim, de jovem, né? Então, gravei muito com ele, pelo menos uns 2 anos, quando ele estava no Porto Visão, e eu fiquei na TV Difusora, gravava com ele. Então, prazer rever o sobrenome aqui dentro do grupo. Ok, obrigado então, Sérgio. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.